Bom dia, meu nome é Maria Clara, eu sou da Logística 2 e eu sou do grupo da Vitória Rodrigues. E a gente vai falar sobre permutação simples. Primeiramente, o que é a permutação simples? A permutação simples é a maneira que nós encontramos para contar de quantas formas diferentes nós podemos ordenar, todos os elementos de um conjunto, levando em consideração que nós temos que usar todos os elementos, nenhum elemento pode se repetir, ou seja, eles têm que ser distintos, e a ordem vai importar, como por exemplo, A, B, C vai ser diferente de B a C. Pensa numa fila. De quantas formas diferentes as pessoas da fila podem se arrumar se cada posição é relevante. Para isso, nós temos uma fórmula simples, que se você tem N elementos distintos, o número de permutação simples vai ser um N fatorial. Basicamente, esse número aqui. A nossa fórmula, ela vai ser N fatorial é igual a N vezes N menos 1 vezes N menos 2, e isso até chegar no vezes 1. E qual que é a lógica, por trás dessa fórmula? É o seguinte, imagina novamente que você vai preencher, as posições de uma fila. Para a primeira opção, você vai ter N opções, qualquer um do elemento. Digamos que você tem 20 pessoas. Depois que você escolheu quem vai ficar em primeiro, vai ficar 20 menos 1, porque você já escolheu uma pessoa, então vai ser N menos 1 elementos para a segunda opção, para a segunda posição. E depois, sobra N menos 2 para a terceira posição. E isso em diante até sobrar apenas uma pessoa para a última opção. Como cada escolha para a primeira pode ser combinada com cada escolha para a segunda e assim por diante, nós temos que multiplicar o N, pelo N menos 1, vezes o N menos 2, e isso que é o N fatorial. Um exemplo mais detalhado, como por exemplo a palavra pato. A palavra pato, ela tem 4 letras distintas, Então, o total de ordem vai ser que para a primeira posição a gente tem 4 opções. Para a segunda posição a gente vai ter 3 opções, porque a gente já vai ter escolhido uma opção para a primeira. Para a terceira posição a gente vai ter 2 opções, porque a gente já vai ter escolhido uma para a segunda e uma para a primeira. E para a última opção vai sobrar só uma, porque a gente já vai ter escolhido as outras 3 para as outras posições. Multiplicando assim, a gente vai ter 24 formas de ordenar a palavra pato, Porque é o 4 vezes o 3 vezes o 2 vezes 1. Como eu disse mesmo, as pessoas em uma fila, por exemplo, vamos pensar que a gente tem 3 pessoas em uma fila. Vamos dizer que o nome delas são Ana, Beto e Carla, pode ser. A gente vai ter um 3 fatorial, que vai ser o 3 vezes o 2 vezes o 1, que vão ser 6 maneiras de ordenar essas pessoas na fila. Observação muito importante, o 0 fatorial ele vai ser igual a 1, devido a uma convenção e por uma consistência com uma multiplicação. Então, considerando assim, o 0 fatorial ele é igual a 1. E isso meio que significa que há exatamente uma forma de ordenar um conjunto vazio, que é a escolha vazia, E como que a gente pode saber se a gente deve usar a permutação simples? A gente vai usar a permutação simples quando a ordem importar, como por exemplo em senhas, filas, posições, etc. Quando você tiver que usar todos os elementos e todos os elementos eles são diferentes. Se algum desses itens não for verdade, provavelmente você vai precisar de outro conceito, Como, por exemplo, o arranjo, a permutação com repetição, a combinação e etc. Agora, a Vitória Rodrigues ela vai apresentar no quadro alguns exemplos de exercícios sobre permutação simples. Uma fila é composta por 3 pessoas, Bia, João e Lara. Nessa situação, de quantas maneiras distintas essas pessoas podem ser ordenadas? Bom, se nós temos 3 pessoas, então nós vamos ter 3 lugares. Então, eu vou colocar aqui os tracinhos, 3 tracinhos, para o primeiro lugar, o segundo lugar e o terceiro
lugar. Para representar essas 3 pessoas, eu vou colocar letras para ficar mais fácil. Então, Bia vai ser representado pelo B, João vai ser representado pelo J e Lara vai ser representado pela letra E. Bom, como nós podemos ordenar eles em uma fila? Em primeiro lugar, nós podemos colocar a Bia, em segundo, o João e em terceiro, a Lara. Porém, nós também podemos colocar a Bia, a Lara e o João. Concorda que esse tipo aqui é diferente desse tipo? Bom, não acabou ainda as possibilidades, nós temos mais possibilidades. Nós podemos colocar Lara, João e Bia. Podemos também colocar Lara, Bia e João. Nós podemos colocar João, Lara e Bia e João, Bia e Lara. Bom, como vocês puderam ver aqui, nós formamos 6 tipos de possibilidades. Porém, isso aqui eu tenho 3 elementos, eu tenho 3 pessoas. E se for mais elementos? Eu não vou ficar desenhando, né? Então, é aí que entra a fórmula que a Maria Clara falou. Então, nós vamos ter permutação de n elementos é igual a n fatorial. Bom, vamos aplicar essa fórmula aqui para esse exemplo que eu dei. Nós temos permutação de quantos elementos? Se a gente tem 3 pessoas, então nós vamos ter 3 elementos. Então, vamos colocar aqui 3 igual n. Se o nosso n aqui for 3, aqui também vai ser 3. 3 fatorial. O que significa esse 3 fatorial? Vai ser o seguinte. Permutação. Aqui vai ser, tá? 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui vai dar igual a 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, igual a 6. Então, 6 possibilidades que nós tivemos aqui, né? Foi o que a gente constatou. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas qual que é a lógica que está por trás desse 3 fatorial? Qual que é a lógica que está por trás dessa fórmula aqui? Vou colocar aqui de novo os tracinhos que a gente usou aqui, para a gente conseguir explicar melhor. Primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar. Bom, para esse primeiro lugar, concorda que eu posso escolher, eu tenho 3 possibilidades para eu escolher? João, Bia e Lara? Tá, então aqui eu tenho 3 possibilidades. Aqui no segundo lugar, já que eu já usei uma pessoa no primeiro lugar, então eu vou ter 2 opções. Se eu já usei uma pessoa no primeiro lugar e uma pessoa no segundo lugar, então para o terceiro lugar eu só vou ter uma opção. Então, vai ser daqui que vai nascer o 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1 igual a 6 possibilidades que nós temos para poder ordenar essas pessoas de maneiras distintas em uma fila de 3 lugares. Bom, agora eu vou citar um exemplo ligado ao nosso curso, a logística. Imagine uma transportadora que precisa fazer entregas em 4 cidades diferentes, A, B, C e D. A ordem das entregas influencia na eficiência da operação e no custo da viagem. Considere que o objetivo é visitar cada cidade somente uma vez antes de retornar. De quantas maneiras diferentes pode ser organizada a sequência de entregas a essas cidades? Bom, como foi
o enunciado citou, nós temos 4 cidades distintas onde é preciso fazer entregas. Então, nós temos a cidade A, cidade B, cidade C e cidade D. Se nós temos 4 cidades, então nós temos 4 elementos. Então, 4 elementos. Jogando na forma que eu expliquei para vocês anteriormente, nós vamos ter permutação de 4 elementos. Vai ser igual a 4 fatorial. 4 fatorial vai ser igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Disso aqui, qual que é o resultado que a gente vai ter? Então, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Então, nós vamos ter 24 maneiras diferentes de organizar a sequência de entrega nas cidades A, B, C e D. Bom, agora nós vamos para o nosso último exemplo. Um grupo composto por 8 pessoas, sendo 4 casais, decidiu ir ao cinema no domingo. Sabendo que eles compraram 8 cadeiras sequenciais pertencentes a uma mesma fileira, de quantas maneiras distintas esses indivíduos podem se sentar, de forma que 2 pessoas de um mesmo casal sempre fiquem lado a lado? Bom, então o enunciado nos deu que nós temos 8 pessoas que formam 4 casais. E esses 4 casais compraram 8 cadeiras. Vamos supor aqui que essas 8 pessoas sejam A, B, C, D, E, F, G, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e H. Então, essas são as 8 pessoas. Vamos supor que este é um casal, este é um casal, este é outro casal e este é outro casal. Nós tínhamos, então, 8 elementos inicialmente, porque eram 8 pessoas. Mas o exercício nos deu que essas pessoas precisam ficar sentadas, juntas, né? O casal precisa ficar sentado junto. Então, nós vamos separar aqui em 4 bloquinhos, em 4 caixinhas. Então, A, B, C, D, E, F e G, H. Então, aqui, ao todo, nós vamos ter 4 elementos. Aplicando isso à fórmula, nós temos permutação de 4 elementos. Então, dá 4 fatorial. 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui vai dar o total de 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24, 24 vezes 1, 24. Então, 24 formas de se sentar. Porém, dentro de cada pacotinho de casal, nós podemos combiná-los de 2 formas. Por exemplo, aqui é AB, mas nós também podemos colocar DA. Aqui é CD, então nós podemos colocar também DC. Aqui é EF, nós podemos colocar FE. E aqui GH, nós podemos colocar HG. Então, se nós temos 2 formas nesse, 2 formas nesse, 2 formas nesse bloquinho e 2 formas nesse bloquinho. Então, nós vamos multiplicar isso aqui. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 não é a mesma coisa que 2 elevado a 4. Bom, então, a gente vai multiplicar o resultado que a gente achou inicialmente mais esse resultado. Então, vai ser 24 vezes 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 vai ser o mesmo que, vamos voltar aqui. 2 vezes 2, 4.
4 vezes 2, 8. 8 vezes 2 vai dar igual a 16. Então, aqui nós vamos ter 24 vezes 2 elevado a 4. Nós vamos tirar 16. Então, 24 vezes 16 vai dar igual a 384. Então, nós vamos ter 384 formas de essas 8 pessoas se organizarem, sendo que os casais vão ficar sentados lado a lado.